Ok. Bom, é uma honra receber aqui nossos panelistas, que a gente já vai apresentar, e ter uma plateia tão selecionada. Muito obrigada pela presença de todos. A Bridge 3 Gestão Sustentável é um centro de treinamento GRI, certificado no Brasil. Além dos panelistas, a gente tem a Gláucia Térrio, que é diretora-geral do Hub Brasil, GRI no Brasil. Falei Brasil já 2 vezes. O Luiz Pires, consultor de sustentabilidade da Sul América, nosso convidado aqui. Nós temos pela Bridge 3, além de mim, a Sônia Coutinho, a Amanda Carboni e a Sâmia Sulaiman, que são nossas instrutoras dos cursos GRI, pesquisadoras, educadoras, especialistas ambientais. E a Sônia Coutinho vai ser nossa moderadora também dessa noite, vai apresentar o Luiz Pires. E eu queria só introduzir o assunto para vocês, como nós vamos falar aqui da importância da governança, né, dentro do ESG, ESG, Environmental, Social and Governance em inglês, ou ASG em português, o G sendo a governança, né? Esse ano nós tivemos aí uma onda muito forte na mídia de ESG, provocada muito pelos investidores, pela questão da pandemia, e muitas informações da imprensa, às vezes questões equivocadas, né? E a importância de eventos como esse é trazer conhecimento crível e com fundamento para vocês, essa é a nossa intenção. E esse foi um dos motivos também que levou a Bridge 3 a ser um centro de treinamento GRI no Brasil, a buscar a certificação com Amsterdã. Nós optamos por buscar esse conhecimento para trazer para o público, para que as aplicações nos seus negócios possam ser mais efetivas. De onde surgiu o ISD? Né? Que às vezes falam muito de ISD de formas variadas, né? Falam em pilares, falam em indicadores, falam de várias formas. O ISD ele surgiu em 2005, em um relatório chamado Who Care Wins, publicado pelo UN Global Compact, um ano após o secretário-geral da ONU ter reunido 50 CEOs das maiores instituições financeiras globais, conclamando eles para inserir os fatores ESG no mercado de capitais. Na época, muitos não sabiam como fazer isso, e aí foi-se começando aos poucos esse movimento. E um dos motivos do ISD ganhar bastante tração foi a possibilidade de antecipar os riscos, né? Por exemplo, com as mudanças climáticas, né? A avaliação de que muitos ativos podem perder valor no longo prazo. E com isso foi mudando também a questão da visão do bottom line, do lucro pelo lucro, do shareholder ser o único stakeholder. Então, foi se ampliando a visão dos stakeholders. Aquela visão também do triple bottom line, do John Elkington, que ele mesmo, esse ano, com a publicação do novo livro dele, dos Cisnes Verdes, Green Swans, disse que o conceito estava errado, que, na verdade, a intenção dele foi que as empresas dessem importância para o People, Planet and Profit, mas as empresas deram muito mais importância ao profit, e com isso houveram muitos escândalos. E com isso também o GRI foi fundado, né, em 98. Em 2000 surgiu as primeiras normas, a Gláucia vai falar para a gente, vai contar sobre isso, e é uma das fontes mais utilizadas para reportar, né? Não é a única, mas ela trabalha em conjunto com vários outros
padrões utilizados no mundo, porque todas as empresas têm vários tipos de stakeholders, né? Cada empresa precisa fazer esse mapeamento, isso faz parte, inclusive, do processo do GRI. Então, existe o SASB, TCFD, Relatório Integrado, vários outros, inclusive a Sul América é uma que reporta usando vários padrões, mas ela é pioneira no uso do GRI, né, desde 2008. Agora, esse é um momento muito bom para as empresas adotarem o GRI, porque o GRI Brasil fez um trabalho gigante recentemente de tradução de todas as normas e os padrões. Então, aqui capitaneado pela Glaucia, foi um trabalho enorme. Então, esse é um presente, né, para todas as empresas do Brasil usarem as normas já em português, né? E a Bridge 3 vai começar a oferecer em janeiro os cursos. Nós vamos ter 3 cursos. Tem o curso de normas e padrões GRI para o relato de sustentabilidade, que é um curso mais completo, que tem 16 horas. Depois nós temos o curso de integração dos ODS via relato GRI, que é um curso de 8 horas. E o curso de processo de relato de sustentabilidade, que é um curso de 8 horas também. Todos eles são certificados pelo GRI Amsterdã. A Nádia depois vai colocar no chat para vocês o link para mais informações. Então, eu queria passar a palavra para a Glaucia, para falar um pouquinho com a gente, e depois a Sônia vai apresentar o Luiz e falar. Vamos ouvir aí a nossa estrela da noite. Obrigada. Glaucia, é com você. Obrigada, Dani. Obrigada, Sônia, Amanda, Sâmia, por todo esse trabalhão que vocês estão fazendo, né, para ajudar a fortalecer a transparência das empresas brasileiras, né? Acho que como a gente não tem ajuda do governo em relação a essa parte, não cumpre esse papel, as empresas podem fazer. Então, eu acho que vocês estão chegando numa hora muito boa mesmo para ajudar as empresas a entenderem esse processo. Bom, eu queria parabenizar o Luiz, né? Eu não vou falar muito tempo, porque a estrela hoje é o Luiz. Aprendam com o Luiz, porque ele tem muita coisa para ensinar. E, enfim, acho que o Luiz, a Regiane da Light, todas as pessoas que vieram já desde o início, 2003, com G3, G4, a gente veio aprendendo e sofrendo. Então, o Luiz, por exemplo, teve dias que 2 horas da manhã estava fazendo relatório de sustentabilidade. Agora, a gente pode aprender com ele e não precisa mais sofrer por causa de relatório. Então, ele vai contar como é que ele fez para não sofrer mais com esse processo de relatório e ainda perceber os benefícios de inserir a sustentabilidade no negócio. Então, eu acho que hoje, assim, quem não está aqui com a gente está perdendo. Essa é uma ótima reunião. Queria também, assim, só registrar que a Regiane da Light está aqui com a gente assistindo, né? E queria dar uma de oi, né, assim, mas é que ela está sempre nos webinars e ela é assim uma pessoa muito esforçada e muito trabalhadora e é uma das estrelas nesse processo de relato também, assim como o Luiz, né? Eu acho que se tiver uma outra oportunidade também de webinar, acho que ela é uma boa convidada também, porque ela tem muito para contar, inclusive da planejamento estratégico e sustentabilidade, formulário de referência, toda essa parte, ela está aqui conosco. Então, só para registrar. Bom, rapidamente, né? GRI é uma organização não governamental, nasceu em 97, na verdade, só que a criação dela, na verdade, começou a ser discutida em 89 com o acidente da Exxon Valdez, né? Então, dessa discussão resultou que era importante criar indicadores ou algum tipo de guia para se complementar os relatos das empresas, esses relatos que a gente vê normalmente, relatório anual, balanço patrimonial, enfim, com informações socioambientais, né? Então, nasceu em 89, a GRI foi fundada oficialmente em 97, né, e desde lá a gente vem criando e aprimorando, enfim, indicadores, né, para ajudar as empresas, primeiro, a inserirem sustentabilidade na gestão,
né? Eu acho que primeiro de tudo, na verdade, é fazer uma mudança do mindset, inserir a sustentabilidade na gestão e se preparar para ser transparente em relação aos impactos que produz. Né? Então, essa é mais ou menos um resumo da GRI. O guia da GRI, as normas da GRI são distribuídas gratuitamente, né? A GRI foi atrás de fundos para fazer a tradução, então a gente tem todo o material em português, e é só baixar do site da GRI, enfim, para usar, tá? Bom, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a questão, né, de governança corporativa e sustentabilidade. Né? Por que a GRI começou a discutir isso? Bom, primeiro que a GRI tem um caderno que ela considera material para todos, ninguém pode decidir se é material ou não. Governança corporativa no caderno 102 é obrigatório para quem quer relatar no padrão GRI. Então, tem todo ali um conjunto de informações para relatar. Agora, não é só para cumprir tabela para relatar. Você tem que olhar ali e entender que isso que a gente está falando é sustentabilidade na governança. Então, quando a gente pergunta, por exemplo, diversidade de conhecimento, né, no conselho de administração, a GRI está dizendo, olha, isso é interessante você verificar, porque pode ajudar na discussão mais estratégica da sustentabilidade. Enfim, isso é o caderno 102. Né? E a pergunta que eu fazia antes, né, que eu fiz em 2019, foi por que empresas com um ótimo grupo, né, eu convivo muito com as pessoas de sustentabilidade das empresas, e essas pessoas são muito bem preparadas, né, às vezes até estudaram no exterior, têm uma experiência gigantesca, né, e estudam muito, querem fazer as coisas corretas, e, e aí você olha desse lado e você olha do outro lado, o conselho também, puxa, quanta gente legal nesse conselho, né? Gente com um nome bom e pessoas que são respeitadas e tal. E aí, de repente, essa empresa, puf, se envolve num escândalo. Né? E aí a gente fala, por que isso aconteceu? Né? Se essa área de sustentabilidade estava discutindo, e esse conselho aqui é um conselho excelente que pode ajudar a formatar tudo isso. Aí eu falei, bom, vamos fazer uma pesquisa e entender como que dá essa comunicação entre área de sustentabilidade e conselho de administração. A gente fez 2 grupos, a gente chamou profissionais sêniores, né, de sustentabilidade, como o Luiz, por exemplo, né, e a gente fez a pergunta sobre como é que se dá essa comunicação. Né, e aí a gente viu, olha, tem uma aceitação boa, tem, né, e aí na parte dos conselheiros, eles falaram, olha, eu acho que, assim, a gente entende que é bom, mas a gente gostaria de mais envolvimento do investidor, um deles falou, né, e outros arriscaram dizer a gente não está maduro para isso, ou talvez precise melhorar a linguagem, né, na hora de trazer para o conselho. Né? Mas aí o que a gente notou? A gente notou que tem um grupo de empresas que eram diferenciadas, né? E que essas empresas, elas tinham um negócio chamado Comitê de Assessoramento de Sustentabilidade, que é ligado ao Conselho de Administração, ou seja, ele é formado por pessoas do Conselho de Administração, né? E eles fazem a discussão entre eles, né? Uma discussão mais profunda sobre as questões de sustentabilidade, fazendo o link entre o tático e o estratégico. Né? Eu falei, gente, isso é fantástico, a gente precisa relatar isso. Né? Então, a gente fez primeiro em 2019 a pesquisa, encontrou essa boa prática, e agora em 2019 a gente lançou esse guia para falar de comitê de sustentabilidade, de assessoramento de sustentabilidade. E lá tem direitinho, tá? Comitê é uma coisa, comissão é outra, né? E tem até no final do manual, tem um exemplo de termo de referência de um regimento para esse conselho. Né? Aqui eu não posso esquecer de agradecer principalmente ao Roberto Gonzalez, que é uma pessoa que já falava disso há muitos anos, acho que no século passado ele já falava conselho tem que se envolver, conselho. E aí eu levei um tempo até para entender isso, né? E no final ele me ajudou a fazer esse guia que foi lançado, é gratuito, qualquer um pode usar, tá? Baixar, utilizar. Eu acho que eu queria só deixar essa mensagem. Bom, enfim, outra coisa é que acabou de sair um relatório da KPMG, né, que fala que a GRI continua sendo o modelo mais utilizado no mundo inteiro.
Tem uma pesquisa, tem uma consulta pública aberta do IFRS, que está perguntando sobre como que vai ser, se deve criar um novo, né, um grupo de trabalho ou uma instituição para tratar dessa questão do ESG dentro do IFRS, enfim. Acho que essa é uma discussão que todo mundo tem que acompanhar, né? Então, tem muita gente dando o parecer lá para o IFRS, acho que a gente não pode ficar de fora. E hoje acabou de sair, né, um pronunciamento da CVM falando que empresas que optarem por relato integrado vão precisar seguir a CPC 9, né, e vão ter que auditar, né, provando que aquilo é um relato integrado. Ou seja, achei bem fantástico. Isso achei um avanço muito grande. Eu espero que dê tudo certo, né? Daqui para frente vamos acompanhar, a gente, como GRI, vai continuar apoiando as empresas nessa jornada de conhecimento, autoconhecimento, enfim, e de mudança e transição para o novo padrão civilizatório, né? Que é o que a gente busca, na verdade, sustentabilidade. Então, agora chega de falar e deixo para o Luiz, que é, né, com a Sônia, que são as estrelas da noite hoje. Obrigada, viu, Dani? Obrigada a todos. Obrigada, Gláucia. Gláucia sempre trazendo, né, esses elementos tão importantes, né, Gláucia? A questão dos grandes acidentes, o início, né, como se deu esse processo, né, para as empresas começarem todo esse processo de relato da questão da sustentabilidade. Então, é um percurso longo, né, histórico, e que é bom sempre lembrar, né, porque ele foi a base de tudo isso, né? Nós tivemos essa questão durante muitos anos, né? Então, eu vou falar aqui agora um pouquinho, agradecendo a Gláucia, né? A Daniela já apresentou, né, o Luiz é consultor de sustentabilidade. Eu não sei se ele gosta que fala, né, mas ele é biólogo, que é bem bacana. E eu vou falar um pouquinho aqui da Sul-América, né? Que a Sul-América ela atua no ramo de seguro, né? Seguro de saúde, odontológico, de vida, né? De acidentes pessoais. Gestão de ativos, previdência privada, investimentos, né, capitalização. E o último relatório deles, de 2019, com os dados de 2018, ele traz, né, como base as diretrizes e os princípios do GRI, mas também traz os princípios para a sustentabilidade em seguros, né, que é o PSI, numa sigla em inglês, o SASB, e também considera o alinhamento das suas iniciativas e contribuições aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que é a Agenda 2030. A Sul-América ela já tem grande experiência, né, nos relatos de sustentabilidade, reportando o GRI desde 2009, né, com os dados de 2008. E ela é uma referência em governança corporativa, porque desde 2009 ela já conta com um comitê de sustentabilidade e que passou a ser, o Luiz vai trazer um pouco isso, né, um comitê de assessoramento do Conselho de Administração, né? Então, o foco desse comitê seria exatamente a elaboração dessa estratégia de sustentabilidade que vai ser alinhada ao plano estratégico da companhia. Então, diante disso que eu trago, né, eu queria deixar para você, Luiz, uma questão inicial. Na verdade, a gente teria um monte de questões para você, né, com pouco tempo, mas vamos ver aí onde a gente consegue caminhar, que a primeira seria, com a criação desse comitê de suporte ao Conselho de Administração, como que ele facilita o processo de governança, né? E como isso vai se dar no contexto de geração de informações para os relatórios de sustentabilidade, né?
e como ele ajuda também, né, na estratégia de fazer aquele caminho que você já falou em outros encontros, que é entender a extensão dos impactos da empresa para a sociedade e, ao mesmo tempo, trazer as necessidades da sociedade para dentro da empresa, né? Então, Luiz, a gente agradece muito a tua presença e a palavra está com você. Sônia, obrigado. Obrigado, Sônia. Obrigado, Dani, Amanda, Sâmia, pelo convite. Acho que é sempre muito bom, né, conversar um pouquinho, né? Assim, e é uma honra estar do lado da Gláucia, né? A Gláucia, ela, acho que é uma inspiração, ela é um exemplo para todo mundo, é uma pessoa que sempre ajudou muita gente a conseguir refletir sobre os desafios da organização e promover essa evolução. E quando eu olho para esse caminho, né, e obviamente, né, olhando agora, né, para um filme aí de, sei lá, uns 15 anos, é muito fácil a gente perceber que é uma história, né, embora no dia a dia pareça, né, um monte de coisa que você vai fazendo, né, eu tenho sempre um próximo passo para dar. Quando você olha né, tipo, do final para o começo, você consegue ver uma história que passa por diferentes momentos da organização, né? Então, a gente está em 2020, né? Bom, trabalho na Sul América, né? Uma empresa que tem aí um comitê instalado desde 2009, né? Então, são 11 anos rodando já com essa estrutura que teve diferentes formas, diferentes composições, diferentes momentos, né? Então, seguramente, tudo que a gente tem hoje, né, é óbvio resultado de uma construção que foi acontecendo ao longo desse período todo, né, e que passou por momentos onde a gente teve um primeiro momento, né, ali de entendimento, né? Eu costumo dividir, eu acho que um pouco da nossa história ali, em 3 grandes fases. O primeiro momento foi logo com a abertura de capital da companhia, né? A gente tinha um interesse muito grande, né, em entender como, né, a gente se conectaria aos grandes movimentos globais. Então, foi um momento que a gente foi entender o que era o PSI, foi entender o que era Pacto Global, foi entender o que era GRI, entendeu ali que era um caminho, né, para gestão de informação, para demonstração da transparência. E foi um caminho muito natural, né? Eu ainda não estava na organização na época, eu cheguei um pouquinho depois, né? Mas o que eu consigo olhar, né, olhando de trás para cá, né, do fim para o começo, é que foi um período onde a gente estava aprendendo, estava tentando entender, né, como a gente conseguiria se conectar com esses grandes movimentos e qual seria o melhor caminho, né, o caminho mais adequado para uma organização que tinha o perfil, né, da Sul América na época, né. A estruturação de um comitê de sustentabilidade ali naquele momento, ele foi uma oportunidade para conseguir começar a levar o tema para dentro da organização, né? Bom, se a gente fizer um exercício, né, de recordação, a gente vai lembrar que em 2006 a gente tinha um mundo muito diferente do que a gente tem hoje, né? Os índices de sustentabilidade, que foram durante muito tempo um grande gatilho, eles pouco existiam, quando existiam eram pouco representativos, né, e não geravam ainda muita diferenciação, né? Era um começo de um movimento, né? A turma da sustentabilidade nas organizações, ela tinha, né, geralmente pouca voz, pouca influência, né? E era uma área que estava ali começando a tentar entender o seu papel, tentando entender, né, qual que seria a sua função para dentro da companhia, né? E como ela poderia passar a gerar, né, ou a contribuir com o processo de geração de valor, né? Então, quando a gente começou a construir esse momento, a gente entrou numa segunda fase, né? A segunda fase é quando você olha e fala, tudo bem, a gente já sabe mais ou menos qual que é o grande movimento global, para que lado, né, as organizações estão mirando, elas estão se desenvolvendo, né, quais são as grandes pautas que a gente precisa, de alguma forma, né, promover reflexão, né, e trazer para dentro do nosso modelo de gestão, né, entendendo se aquilo é um risco para a organização, se é uma oportunidade, né, da gente gerar produtos e serviços, né, que contribuam com a vida das pessoas. E quando você começa né, nessa segunda etapa, que para mim é uma fase de consolidação, né, dessa integração dessa agenda de sustentabilidade, né, junto com a agenda de negócios, você começa a estabelecer compromisso, né? Então, você começa a ser signatário das grandes iniciativas, você começa a desenvolver as políticas internas que vão orientar o seu processo, né, de gestão, né? Porque quando a gente fala o relato, ele é o final de um processo de gestão, né? Quando você olha para trás e fala, nossa, nesse último ciclo a gente conta a nossa história desse jeito, que foi isso que aconteceu,
E quando a gente, né, consegue ter um pouco mais dessa maturidade, a gente, obviamente, consegue ter uma discussão melhor e mais qualificada no comitê, né, ou diretamente no conselho. Então, você tem uma curva de aprendizagem, né, que passa por, né, juntar profissionais que, na maioria das vezes, têm pouco conhecimento sobre o assunto e entendem que sustentabilidade está muito associado a um processo de doação, de apoio a projetos sociais, né, de apoio à comunidade. Quando você consegue vencer, né, essa barreira e mostrar que é um pouco mais que isso, né, que tem a ver com a sua visão sobre o mundo, com a sua visão sobre os negócios, né, como você se posiciona como uma organização que ajuda a resolver problemas da sociedade, né, e fazendo isso bem, ela consegue ter a rentabilidade necessária, a rentabilidade esperada pelos investidores, pelos acionistas, né. Na hora que você demonstra esse caminho, né, você passa para um ponto que é o ponto que eu acredito, né, que eu consigo identificar, né, a Sul América hoje. É um ponto onde a gente já tem uma estrutura de governança bem definida, né, a gente tem diversos níveis de discussão sobre o tema, a gente tem, né, vários ambientes onde o tema faz parte formalmente de uma discussão, e esse modelo de pensamento ele começa a influenciar o processo de planejamento e gestão da companhia, né? Então, eu acho que acho que a grande virada, né, o grande benefício é quando você consegue ter um processo de planejamento estratégico que considera as questões, né, ASG como parte do seu processo de reflexão, porque o planejamento estratégico ele é um grande processo de reflexão, né, onde eu estou hoje, onde eu quero chegar em determinado tempo, né, e que caminho eu vou fazer, né, para chegar nesse lugar. Então, hoje a gente vive um pouco disso, né, é o que a gente tem, né, na Sul América hoje, né? A gente tem, né, uma participação aí dentro do processo de planejamento estratégico, porque a partir da estratégia da companhia você desdobra, né, e desenha todas as ações que são necessárias. Então, para a gente conseguir chegar num ponto de discutir com os conselheiros, né, de ter um comitê dedicado para a discussão do tema, que apoie o conselho de administração, a gente teve que fazer um processo de qualificação e de preparação dos executivos e dos conselheiros, né, todo mundo precisava saber, né, como que a gente conseguiria lidar com os desafios presentes e futuros da organização, a gente precisou, né, eu não usaria a palavra, né, de desenvolvimento dos executivos, a gente precisou fazer né, um aprimoramento de olhar, porque muitos dos temas que a gente discutia ali, né, e não colocava dentro dessas caixinhas, né, do E, do S, do G, né, a gente passou a colocar. Né? Então, quando a gente discutia remuneração, né, política de benefícios e tal, isso sempre foi parte, né, do S, né, isso sempre teve ali. É que ninguém nunca falou, gente, quando a gente está falando isso, a gente também está falando de sustentabilidade. Quando a gente falava, né, da capacidade de resposta da organização a desafios, né, atuais, desafios futuros, né, a gente precisava pensar em inovação, precisava pensar em desenvolvimento de novos produtos, né, buscar diferenciação e tal. Ninguém falava, né, que isso era um tema de sustentabilidade, né, disso que a gente chama de sustentabilidade hoje em dia. Né, era um tema de negócio, era um tema, né, da área X, da área Y. Né, eu acho que o grande desafio é conseguir montar uma teia de conexões, onde você mostra, né, que temas que são, eu vou colocar entre aspas gigantescas, né, não financeiros, né, ou diretamente não financeiros, têm influência sim no resultado financeiro da companhia. Né, e eles podem ser determinantes para um futuro de longo prazo. Então, se eu tivesse que resumir toda essa história, né, em um parágrafo, né, eu vejo que para você ter uma estrutura de governança, né, que consiga receber informações ASG, né, processá-las e gerar um direcionamento, né, para a operação, né, para o comitê executivo, né, para toda a parte de execução ali, né, que entrega os planos de negócio, você precisa primeiro saber como aquilo né, se relaciona com você. E, na minha visão, esse é um dos trabalhos mais complexos, né, que os profissionais de sustentabilidade têm hoje em dia. Né, como eles conseguem fazer uma tradução entre os desafios, né, contemporâneos e futuros, né, da sociedade com os desafios de negócio. Mostrar riscos e oportunidades e atuar, né, para mitigar os riscos e para maximizar as oportunidades. Eu acho que esse que é o grande jogo de xadrez que a gente tem que fazer dentro das organizações. Então, Luiz, então vou fazer uma terceira pergunta. Eu sei que a Sama e a Amanda têm também alguma questão. Nós estamos aguardando também as questões de quem está assistindo, né? Vocês podem fazer aqui a pergunta aqui no
no chat, né, que a gente passa para o Luiz e para a Gláucia, se for o caso, né? E eu, antes de fazer a terceira questão, eu passo... Amanda, você tem uma pergunta, né? Por enquanto não tem nenhuma aqui do público que está assistindo. Se você puder fazer a questão para o Luiz ou para a Gláucia. Oi, Luiz. A minha pergunta seria o seguinte: a gente sabe que cada empresa está num grau, né, de maturidade em relação ao assunto, a conseguir incorporar a abordagem ESG na sua estrutura, na sua estratégia, né, na sua governança. Então, eu quero saber um pouco como você já tem o comitê, né, de sustentabilidade, já faz 11 anos, já tem aí um caminho que vocês percorreram e tudo, você comentou já um pouquinho. Eu queria saber um pouquinho mais, que aprendizados você poderia trazer para quem está assistindo, para nós, que poderiam beneficiar empresas que estão em outras etapas aí da incorporação dessa abordagem? Muito legal, Amanda. Acho que é uma pergunta interessante, porque ela traz meio que qual seria o caminho, né? No fundo, a gente está falando um pouco disso, né? Eu, durante muito tempo, eu ouvi, né, dos profissionais que eram mais experientes, que já tinham, né, estavam em empresas que discutiam o tema, né, há mais tempo e tal. Acho que a gente viveu uma época que o mantra era: você tem que falar a linguagem de negócios. Né? Você tem que falar a linguagem de negócios, porque senão, se você não conseguir falar a linguagem de negócios, e aí foi uma onda de monetização, de externalidades, foi um período muito diferente, né? Onde todo profissional de sustentabilidade estava, de alguma forma, tentando aprender a fazer conta para mostrar quanto, né, aquele conjunto de coisas, né, ou aqueles projetos ali, eles contribuíam para a organização, e a moeda, né, a linguagem principal era a linguagem financeira. Né? Hoje eu vejo que a gente talvez tenha passado, né, por esse momento, e acho que a expectativa, né, de ter uma visão de longo prazo para a organização, né, ela tem muita conexão com a gestão de riscos. Tá? Então, quando a gente fala... quando eu tenho que explicar para alguém, tá, que nunca trabalhou com isso, mas o que você faz? Eu trabalho ali muito perto da turma de planejamento estratégico, né, entendendo como os desafios da sociedade podem, né, gerar riscos ou oportunidades para a companhia, né, eu atuo como um consultor dentro da empresa, então eu vejo que tem uma oportunidade ali, eu sento com uma unidade de negócio e falo, pô, né, o mundo está com esse problema, será que a gente não consegue, né, de alguma forma, desenvolver um produto para atender esse problema? Né, que a gente ajuda as pessoas e a gente, da mesma forma, consegue ajudar o nosso retorno financeiro, porque é o fluxo financeiro que vai fazer, né, a empresa parar de pé. Né? Ela pode gerar impacto super positivo para a sociedade, mas se ela não tiver uma saúde financeira, né, um fluxo financeiro estável, ela vai ter muita dificuldade para conseguir permanecer mantendo esse impacto. Né? Então, quando você consegue se conectar com essa visão da linguagem de negócios, né, e mostrar, né, que uma visão ESG, né, que uma visão de riscos socioambientais, ela é positiva e ela pode gerar o desenvolvimento de novos produtos, as pessoas têm muita dificuldade de entender que isso é sustentabilidade. Né? Eu queria trazer um exemplo aqui. A gente tem, né, uma das operações da Sul América é uma área de previdência. Né? Então, o que é uma previdência, assim, a grosso modo? Né? É um cofrinho gigantesco que você vai, ao longo do tempo, colocando uma moedinha lá todo mês. Né? Chega no final do tempo, você tem a força dos juros sobre juros te gerando um capital acumulado. Né? Pô, isso é muito bacana. É o cara construindo a própria poupança, a própria reserva financeira para permanecer, né, saudável de uma forma mais integral ao longo da vida. Agora, esse cara ele pode ter momentos de dificuldade. Né? Ele pode ter momentos onde ele não está tão bem. Né? E aí, o que aconteceu? Assim, dado uma mudança regulatória recente, né, que permitiu que a gente conseguisse usar o saldo de previdência como garantia de empréstimos financeiros. Tá? E aí é uma visão de negócio. Tá? O cara tem lá, sei lá, 100 mil reais acumulados, ele precisa de 20 mil para reformar a casa. Né? Ele pode pegar no banco, isso daí é a taxa de 4,5%, 5% ao mês. Ele pode pegar, né, num produto que a gente tem lá, que se chama SOS Prev, por exemplo, né, que foi um produto que foi bastante discutido, né, ele vai pegar isso daí numa taxa tipo, muito menor do que essa do banco. Né? Ele fala assim, Luiz, mas aí você está falando de fazer negócio, isso é gerar dinheiro para a companhia. Sim, faz parte do processo. Né? Minha avó dizia que saco vazio não para em pé.
né? E empresas sem caixa também não param em pé. Isso é muito importante. Lembrando que eu sou verde, desde criancinha. Sou biólogo de formação, tenho doutorado em ciência ambiental, né? Assim, sou um cara, eu acredito muito na relação ecossistêmica das coisas, né? Mas eu entendo que se a gente não conseguir manter o fluxo financeiro das organizações, elas não vão conseguir gerar um impacto, porque é isso que faz com que elas permaneçam vivas, né? O desafio é como que eu consigo fazer essa geração de impacto também gerando benefício financeiro. Na hora que eu olho para esse produto, eu consigo fazer um empréstimo para essa pessoa com uma taxa de juros diferenciada, né, com muito menos risco para todo mundo envolvido, porque se ele não tiver capacidade de pagamento, eu abato da reserva de previdência dele, né? Agora, se ele conseguir fazer o pagamento e tal, e a expectativa é essa, né, ele mantém a poupança dele de longo prazo, né, para aposentadoria e tal, e ao mesmo tempo que ele conseguiu ter o benefício imediato dele, que era a reforma da casa, compra de um carro, alguma coisa assim, né, com um custo de capital muito menor. Porque o grande desafio é esse, né? Como você consegue gerenciar esse custo de capital, né? Esse fluxo financeiro. Então, cara, isso é um produto, né? Que existe dentro da companhia, que a gente coloca ali, a gente mostra esse que é um produto que ele tem um benefício, né? Para a saúde financeira das pessoas, porque a gente consegue viabilizar, né? O acesso, né? Ao capital com um custo menor, né? Porque no final das contas, né? Essa taxa de juros é um dos grandes desafios para o sistema financeiro nacional. Então, a hora que você viabiliza esse tipo de coisa, eu estou atendendo uma demanda do cara, né, que foi colocado pelos clientes como uma necessidade, como um desejo, ao mesmo tempo que eu consigo viabilizar negócio para a companhia. Então, eu estou juntando duas coisas que são extremamente importantes, né, manter um ambiente de negócio saudável, ao mesmo tempo que eu resolvo o problema das pessoas. Né? Então, quando eu conecto uma coisa na outra, né, eu consigo mostrar, opa, peraí, aqui eu tenho uma oportunidade. Né, e eu vendo isso dentro de casa, dentro da empresa, eu falo assim, olha como que a capacidade criativa, né, de uma área de sustentabilidade junto com uma área de negócios gera produtos que são benéficos para todo mundo, geram benefícios para a organização, né, geram benefícios para a sociedade e, de alguma forma, todo mundo ganha. Né? Eu acho que exemplos como esse eu tenho, sei lá, acho que em quase todas as unidades de negócio, né, mostrando como quando a gente senta junto, a gente consegue, né, gerar benefícios que favorecem o negócio, né, lembrando que o saco vazio não para em pé, ao mesmo tempo que eu gero pessoas mais saudáveis, que eu gero pessoas mais felizes, gero pessoas mais saudáveis financeiramente. Tá? Então, é um pouco desse desafio, quando a gente consegue entender a linguagem de negócios. Né? Eu tenho mais de 7 anos da Sul América, né? Eu aprendi a entender, né, como cada unidade de negócio funciona, né, qual que é a linguagem de cada um. Né? Ao mesmo tempo que eu fui me especializando, né, então fui fazendo uma série de cursos, de preparações e tal, né, para entender como o ambiente de negócios é composto, né, porque se a gente que está dentro de uma organização não conhece, né, o jeito como ela ganha dinheiro, né, e o jeito como ela gasta dinheiro, a gente vai ter muita dificuldade de desenvolver qualquer coisa. Né? Então, antes de ser um especialista em sustentabilidade, a gente tem que ser um especialista em negócio, entender como o negócio funciona, como o modelo de negócio foi concebido, para a partir disso a gente falar, bom, tudo bem, olhando para esse modelo de negócio, né, olhando para essa estrutura organizacional, de que forma eu transformo isso numa máquina de geração de impacto positivo. Eu acho que esse que é o grande desafio. Né? Eu transformar essa máquina de fazer, né, produtos, de fazer dinheiro, de fazer relações financeiras, relações comerciais e tal, em uma máquina de fazer impacto positivo. Muito bom, obrigada, Luiz. É bacana que, na verdade, é só você mudar um pouco o enfoque sobre o que é sustentabilidade, né? É mudar aquela visão enviesada de que sustentabilidade é só uma questão ambiental, ou mesmo só uma questão ambiental e social, né? Ela também é uma questão financeira. Então, muito bom. Sônia, acho que tem algumas perguntas, né? Aqui no chat. Sim. Eu vou fazer, antes de abrir para a Sâmia, tem o Fábio Rubens Soares, e eu vou juntar até com a questão seguinte. O Fábio está perguntando para a capacitação do Conselho de Administração na implementação da gestão de sustentabilidade, é recomendável buscar ajuda de recursos externos, ou seja, de empresas especializadas? E aí, em seguida, o Renato Menezes, ele fala como as áreas de sustentabilidade podem agir quando o conselho das empresas não dão o devido valor às informações que essa área gera, né? Sendo que essas informações serão fundamentais para o futuro da empresa, né? Então, uma questão em relação à capacitação do conselho gestor, né? Que eu não sei
se a gente pode falar na palavra de capacitação, né, ou seria uma outra, né, mas também como essas informações podem chegar, né? Bom, vamos lá. Tá fácil, hein? Gente do céu. Bom, o processo de capacitação é um processo que não acontece de um dia para a noite, né? E se a gente olhar para a estrutura dos conselhos, né, são profissionais que, a grande maioria, né, tirando alguns exemplos isolados, são profissionais que tiveram uma boa carreira, né, são profissionais que foram muito bem sucedidos, têm uma visão de negócios muito forte, têm uma visão, e geralmente, né, as empresas acabam tendo um conselho que ele é composto por profissionais que foram referência em determinadas áreas do conhecimento, né? Então, tem um cara que manja muito de marketing, tem um cara que manja muito de um pedaço específico de negócio, tem um cara que manja muito de operações, tem um cara que manja muito de estratégia e tal, né? Então, são referências, né? São profissionais com boa carreira, né? Com currículos impressionantes, e é muito difícil você virar para um profissional como esse e falar assim, amigão, faz o seguinte, ó, vem fazer um e-learning aqui sobre sustentabilidade, vem descobrir o que é o triple bottom line. Cara, isso não vai acontecer. Isso não funciona desse jeito, pelo menos eu nunca vi funcionando, e já são 20 anos trabalhando na área. Né? O que eu acredito muito, né, é nessa conexão com os desafios de negócio. Tá? E a gente vai fazer isso ao longo da vida, né, da vida da organização. Né? Então, assim, é muito comum, se você parar e olhar para as empresas que hoje, né, já estão um pouco mais à frente, né, já tem uma agenda um pouco mais próximo da estratégia, que eu acho que é o grande objetivo, né, você está integrado ao processo de planejamento estratégico da companhia, porque daí tudo sai naturalmente, porque se a estratégia é sustentável, né, toda a ação da sua companhia ela vai incorporar, né, essa visão de mundo. Agora, no começo, é muito normal uma empresa ela passar por um processo, né, acho que toda empresa passou por aquela fase da responsabilidade social, depois ela passa pela fase da ecoeficiência e dos indicadores que são insuportavelmente insuportáveis, porque você vira um maníaco dos indicadores, é o rei das planilhas, todo dia pedindo informação para alguém, tentando juntar informação. A Glaucia está morrendo de rir ali, ó. Ela já sabe quantas discussões, né, quantas terapias coletivas nos cursos da GRI aconteceram por conta dessa informação, ou dessa situação. Então, você tem aquela turma que fica ali colhendo dado, mas aquele dado não tem nada a ver. Então, você pega uma empresa, e aí trazendo o exemplo da Sul América. A Sul América é uma empresa que tem 2 prédios, né? Tem 4.000 pessoas espalhadas no Brasil. São 2 prédios grandes, com umas 2.000 pessoas, outro tem umas 1.000 e poucas, o resto está tudo espalhado em casinha pequenininha por aí. Né? Eu vou falar assim, a gente tem uma meta de redução do consumo de água, de energia, que está aí na beira de 60% a 70% entre 2014 e 2023. Eu vou falar, nossa, Luiz, bacana, não sei o que... Super, né? A gente tem uma meta de redução de gás de efeito estufa de 40%. Você fala, legal, caramba, Luiz, que animal. Cara, mas a gente emite 10.000 toneladas de carbono por ano, entendeu? Sei lá, um caminhão, né, de uma mineradora deve emitir isso daí por semana, talvez, né? Sabe, numa empresa de transporte aéreo, cara, um avião faz isso, sei lá, a cada 2 horas. Você entende? Então, tipo, você olhar para aquilo ali, né, no meu ambiente de negócio, fala assim, Luiz, você tem que olhar para a ecoeficiência e tal. Sim, não devo ignorar a ecoeficiência. Sim, ela é importante, ela é necessária, faz parte do negócio. Porque com isso eu reduzo custos e me torno mais competitivo. Né? Eu me torno mais resiliente para o ambiente de negócio, que é sempre muito duro. Agora, eu tenho que olhar para aquilo que é de fato importante para mim. Então, né, voltando ali para a primeira pergunta, se uma consultoria ajuda, vai depender muito da qualificação da tua equipe, né, do quanto a equipe conhece o negócio e consegue fazer essas conexões, e mostrar, né, que para um negócio como, né, o negócio que a gente tem hoje, que prega, né, ou que prevê cuidar da vida das pessoas, né, apoiá-los nos momentos de decisão para que eles tenham saúde integral, e saúde integral é saúde física, emocional e financeira, né? Então, se uma pessoa está bem, né, nesses 3 ambientes, ela consegue viver plenamente, é isso que a Sul América acredita hoje, né? Eu não posso olhar e falar assim, então tudo bem, minha principal meta de sustentabilidade é a redução do consumo de água, né? Um executivo vai olhar para mim e falar assim, Luiz, você está de brincadeira, né, meu amigo? Não tem jeito desse negócio colar, né? Agora, quando eu falo que o meu objetivo de vida, de repente, é vender o produto certo para a pessoa certa, no momento certo, né? Então, para um casal que acabou de ter um filho,
né? Eu converso com ele, eu explico para ele a necessidade de uma proteção financeira, né, para a preservação da capacidade de pagamento da família ao longo da vida, né, onde eles consigam se entender, onde, de repente, no caso do falecimento de um dos cônjuges, você tem uma reserva financeira para subsidiar o desenvolvimento, né, dos filhos, né, pagando escola, moradia e tal, e que isso tem a ver com a saúde financeira, e que é isso que vai garantir a plenitude dele como indivíduo, né, porque a saúde financeira ela impacta, sim, nossa saúde emocional, impacta, sim, nossa saúde física. A hora que você mostra, né, essas conexões e leva isso para um conselho, o conselheiro é muito rápido. Gente, conversa com o conselheiro, você está na metade da frase, ele já te deu a resposta, entendeu? Porque ele tem uma capacidade de conexão, né, pela experiência, né, como muitas vezes como executivo de longa data, ele te dá uma resposta muito rápida. Então, se você chega com curso, com e-learning, com essas coisas, sei lá, na minha opinião, nunca vi isso dando certo. Agora, isso dá certo, né? Pelo menos a experiência que eu tenho hoje, é quando você consegue mostrar que o seu negócio, ele tem, né, olhando para o futuro, algum risco, né, ou alguma oportunidade. O risco, de alguma forma, é como você pode vir a perder dinheiro. A oportunidade é como você pode vir a ganhar dinheiro, né? E é isso que o cara vai fazer. Ele sabe fazer conta pra caramba, né? Ele sabe fazer conta, ele vai entender. Falou, então tudo bem, o que eu tenho que fazer para conseguir chegar nessa oportunidade? Para chegar nessa oportunidade, a gente tem que ter uma equipe mais preparada. Como que eu preparo mais minha equipe? Eu tenho que ter um pensamento diferente. Eu tenho que ter origens diferentes. Então, eu não posso desenvolver produtos, né, a partir de um público muito específico. Então, se eu vou desenvolver um produto para pessoas negras, eu tenho que ter pessoas negras desenvolvendo produtos. Se eu for desenvolver um produto para mulher, eu tenho que ter mulher desenvolvendo produto, né? Porque ela vive aquilo, ela tem aquilo na cara, ela passa por aquilo todo dia. Né? Então, a hora que eu mostro isso, então legal, então a gente precisa olhar para esse negócio de diversidade. Sim, precisamos. Né? Então, assim, a diversidade, ela vem, né, para uma organização, trazendo o exemplo de um tema, né, como um caminho para mostrar, né, que uma oportunidade, um risco, ele pode ser, né, alcançado ou pode ser gerenciado. E aí o executivo, que ele é um tomador de decisões, então você leva um cenário para ele, a partir daquele cenário ele falou, então tudo bem, vamos implantar, né? Que alternativas a gente tem para aproveitar isso e aquilo, né? Então isso funciona bem, né? Isso se conecta também com a segunda pergunta, né? De como você age com um conselho que não conhece, não tem o tema. Gente, é muito difícil a gente chegar no conselho de administração, ver meia dúzia de Fábio Barbosa sentado ali, gente. Fábio Barbosa tem um, né? Você vai ter ele sentado ali. Tem um monte de executivo, tem um monte de, né, de profissional que tem um conhecimento, mas é muito difícil você ter um pool de profissionais extremamente formado, conhecedor do tema e tal. É muito mais fácil, né, no ambiente que a gente tem hoje, os conselheiros, né, com essa visão de sustentabilidade, estão sendo formados. Em algum tempo, eles vão ser uma maioria no mercado, hoje ainda não. Né? Então, o grande desafio é como você conecta, né, o seu ambiente de negócios e mostra para ele, assim, a gente tem uma oportunidade ali. E cada organização está no momento. Então, em algumas organizações, vai ser a capacidade, vai ser a sua licença de operação regional ali. Né? Vai ser menos invasão na sua fábrica, menos furto do seu funcionário, porque você tem um relacionamento com a comunidade. Em outros momentos, você vai mostrar que, de repente, ter ali, sei lá, equipamentos de videoconferência, sistema inteligente para gerenciamento de luz, etc. e tal, esse tipo de coisa, né, que são as ações de ecoeficiência, vão te reduzir custo, né, e vai ser a linguagem que aquele conselheiro, naquele momento, está, né, capacitado a receber. Né, e depois disso, ele vai te perguntar, falando, tudo bem, mas como que a gente evolui disso? Como a gente evolui disso, a gente tem que estar mais resiliente. Então, temos como diversidade, né, como estruturas de governança um pouco mais parrudas, né, os comitês de assessoramento, onde você tem uma discussão um pouco mais profunda, né, são formas que você tem de conectar, né, os grandes temas, mas sempre a partir dos desafios e das oportunidades de negócio. Porque os conselheiros eles foram treinados durante muitos anos para ver esse tipo de cenário. Né? Quando você mostra que tem oportunidade, né, e tem uma capacidade de mitigação de risco, a partir da visão que ele sabe enxergar, eu acho que essa conexão fica muito mais fácil. Tá? Obrigada, Luiz. Sâmia, você quer perguntar? Tem uma pergunta também aqui, se você quiser até juntar com alguma outra, tem uma última pergunta aqui da Carla Regina Silva. Eu vou fazer minha pergunta, Sônia, aí você acrescenta a do chat também, tá bom? Luiz, muito bons exemplos, né? E essa, vamos dizer, territorialização, né, do que são as estratégias de sustentabilidade para o negócio, né? Eu acho que está sendo uma aula para a gente também, para todos que estão participando.
E você começou a entrar no tema que eu tenho mais interesse, que é mobilização, articulação social, engajamento, né? E um dos pilares da Sul-América é o forte relacionamento. Você citou agora até a questão de como mitigar litígios, né? Ter uma aceitação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses, né, 11 anos aí de comitê, e não só do comitê, mas eu acho que o diálogo da Sul-América com a sociedade, como essa perspectiva do relacionamento, ou do forte relacionamento, né, com os stakeholders, possibilitou e também consolida essa governança e essa gestão de sustentabilidade na empresa. Obrigada. Legal, Sam, essa pergunta é muito interessante. Luiz, deixa eu só juntar aqui da Carla Regina. Ela pergunta como isso se dá numa empresa de pequeno porte, esse tema da governança e do comitê, enfim, como isso se daria, porque a Sul-América é uma empresa grande, né, de grande porte, então como seria numa empresa de médio porte? Não, bacana. Bom, vamos começar pelo começo aqui. Olhando de uma certa forma, assim, quando você trabalha, né, você trouxe ali como mobilização, gestão de stakeholders e tal. Eu costumava dizer, a gente tem uma asset, né, tem uma gestora de investimentos, né, de ativos dentro da companhia, faz parte do grupo. E quando a gente começou a discutir com eles, né, lá em 2014, mais ou menos, né, por conta da resolução 4327 do Banco Central, que traz uma série de aspectos normativos ali para a operação deles, né, uma pergunta que um dos analistas me trouxe, ele falou assim: Luiz, mas o que eu ganho investindo numa empresa que tem, né, essa agenda de sustentabilidade mais forte? Né? O que eu ganho? O que diferencia essa empresa de uma outra? Ele falou: cara, no mínimo, essa empresa se conhece muito melhor do que o cara que não faz isso. Ele, no mínimo, se conhece melhor. Ele se conhece melhor como? Cara, que vai ter um chato lá igual eu, que vai fazer um monte de pergunta para um monte de gente, e todo mundo vai tentar entender como essas coisas se conectam. Então, só pelo exercício, né, de você entender o que se desafia o futuro, como, né, se eu estou mais ou menos eficiente no consumo de recursos, né, de materiais e tal, né, se eu estou aproveitando, né, da melhor forma, né, o meu relacionamento com todos os parceiros, se eu tenho uma cadeia de valor, né, que eu vou colocar aqui entre aspas blindada, né, para questões tipo que são primárias, né, como trabalho escravo, trabalho infantil e coisas do gênero, né, eu sei que o risco que eu tenho do meu investimento, né, não dar o retorno esperado, ele tende a ser menor. Né? Então, foi uma forma que eu achei para mostrar para esse stakeholder específico, né, o que ele ganhava a partir do momento que ele começava a olhar para as empresas, né, entre aspas, aí, sustentáveis, né, como um diferencial competitivo. A hora que eu trago isso, né, para o dia a dia, para o relacionamento com os stakeholders, eu acho que tem muita conexão. Eu acho que o simples fato de eu te chamar para conversar, né, para refletir sobre a forma como eu entrego o meu produto, né, sobre o uso do meu produto, né, me torna mais forte, né, em relação aos pares de mercado, porque eu sei mais do que os outros. Eu não sei mais do que os outros porque eu sou prepotente, porque eu sou arrogante, nada disso. Não, porque eu simplesmente parei para te perguntar. Eu falei, eu vendo canetas. A caneta que eu te entrego funciona bem? Cara, eu vou te falar que essa caneta sempre na metade para de escrever. Pô, por quê? Né? Se de repente, se ela sempre parar de escrever, das duas uma na metade, das duas uma, ou eu te vendo pela metade do preço, ou eu faço ela funcionar direito. E aí eu vou buscar meu time de pesquisa e desenvolvimento, de inovação, para gerar uma caneta que escreva direito. E aí, de repente, eu posso até te cobrar um pouco mais pela caneta e gerar um diferencial, né, financeiro positivo para o meu negócio, ou, né, te vender pelo mesmo preço, né, gerando, né, criando um ambiente de mais, né, lealdade do consumidor, pelo simples fato de que eu te entrego um produto que te atende, cara. Né? Pode parecer simples, pode parecer, Luiz, mas você está chovendo no molhado. Cara, mas tem tanta empresa que faz planejamento estratégico, né, olhando para o próprio umbigo. Então a gente vai fazer isso, no primeiro mês a gente vai vender 100, no segundo mês a gente vai vender 200 e depois a gente vai vender 300. Cara, o cara não parou para pensar, né, que pode vir um coronavírus e fazer todo mundo ficar em casa. E ninguém vai querer comprar carro, por exemplo. Por que eu vou comprar carro se nem na rua eu vou? Né? Por que eu vou fazer isso ou fazer aquilo se eu não posso e tal? Então, você tem que entender, né, quais os riscos que estão associados ao teu negócio, né, e como você pode usar, né, esse seu relacionamento com stakeholders
para gerar uma lealdade maior do seu consumidor, do seu cliente. Tem um estudo da McKinsey que é muito legal, cara. Eles trabalham, eu não lembro exatamente o título, tá? Mas eles trazem, eles comparam empresas que eles chamam, né, empresas com engajamento radical, né, ou com alto engajamento, empresas com baixo engajamento, né, com os clientes em relação às questões de sustentabilidade. O retorno financeiro médio das empresas de alto engajamento chega a ser a 2% ao ano superior aos seus concorrentes de mercado. Isso te dá, né, no horizonte de 10 anos, 20% de vantagem sobre os seus players, né, sobre os seus principais concorrentes. Cara, se me derem 20% de vantagem sobre qualquer coisa, eu pego na hora e não largo nunca mais. Tá? Porque, cara, 2%, né, todos os anos no período acumulado vai te dar, né, um ganho de mercado, vai te dar clientes muito mais, né, fiéis, né, e que estão sempre presentes ali. Então, assim, eu vejo que a gestão de stakeholders é alguma coisa fundamental para uma organização. Né? E quando você trabalha com organizações que, de alguma forma, né, tem uma agenda mais forte, né, tem equipes mais preparadas para lidar, né, com esse tema, isso acontece fora das áreas de sustentabilidade. Né? Acho que o grande desafio das áreas de sustentabilidade ao longo do tempo é se tornarem desnecessárias como áreas. Né? Assim, um exemplo, né, eu não sei se a gente lá é muito exemplo, mas hoje a área de sustentabilidade da Sul-América tem 3 pessoas. Né? Sou eu, Tomás e a Amanda. Né? 3 pessoas que dialogam com 3.997. Né, para atender os desafios de negócio. A agenda de todo mundo é lotada, sim, a gente está sempre ali, e o nosso papel é ser mesmo um consultor dentro da companhia, né, de alguma forma orientando, né, ou construindo junto, né, os caminhos, mas a gente já chegou a ter quase 10 pessoas na área, né, num momento onde a gente era muito mais tarefeiro. Né, então, acho que um grande desafio, um momento de virada, foi quando a gente começou a entregar algumas coisas para as outras áreas. Né, então, uma coisa assim que eu sempre gosto de falar, né? Eu já passei muito verão fazendo relatório de sustentabilidade trancado em casa. Por quê? Porque era a área de sustentabilidade que coletava as informações, que analisava, que gerava os gráficos, que fazia tudo, absolutamente tudo. Né? Hoje eu estou num ambiente onde eu tenho uma área dentro da vice-presidência, né, que a gente está conectado, que era uma área já especialista em coleta de indicadores. Né? Ela fazia isso para toda a organização. Cara, por que eu não posso pegar o recurso que eu tenho, que é dedicado a isso aqui dentro da minha área, entregar para essa área, né, com a atribuição que ela já tem, né, contaminando positivamente, né, porque a hora que essa pessoa ela vai para lá, né, ela leva uma visão, né, ESG sobre a análise dos indicadores, das informações e tal, né, e com isso ela promove, né, um questionamento, né, ela vai criando ali um ambiente de discussão. Eu entrego esse processo para uma área que é especialista no tema, porque a turma de sustentabilidade é especialista num milhão de coisas, né? Quem é especialista num milhão de coisas não é especialista em nada, né? Então a gente tem que ser especialista em negócio, né? E foi o desafio que a gente se colocou ali nessa época. Então a gente foi entregando diversas áreas, foi contaminando diversos ambientes, né? Com essa visão da sustentabilidade, e com isso a gente ganhou uma empresa que hoje olha para isso de uma forma muito mais ampla, né? Então, quando a gente fala da gestão dos stakeholders, né, ela tem que acontecer dentro e fora da organização. Se eu não olho para os meus stakeholders internos, né, se eu não vejo a carga de trabalho que eu coloco nas costas deles todos os dias, quando eu peço 1 milhão de coisas, né, se eu não olho para a sobreposição de funções, né, se eu não olho para essa redução de desperdícios, eu talvez esteja ignorando um stakeholder que é muito importante, né, que é o cara que senta do meu lado, né, que é o meu colega de trabalho, né, que a gente tem um relacionamento ali de todo dia. Então, a gestão de stakeholders, assim, sim, ela é fundamental, ela é importantíssima, ela tem que ser olhada numa visão 360, tem que ser olhada, né, do conselho de administração, né, ao cara que entrou ontem na companhia, que não conhece nada sobre ninguém, que acabou de chegar e falou, tá o seu computador, parabéns, você trabalha na Sul-América, né, e ele tem que ser visto dentro e fora da companhia. Então, a gente tem que olhar para o investidor, a gente tem que olhar, né, para o nosso parceiro de negócio, né, para os hospitais, para as clínicas que estão junto com a gente, para os agentes, né, financeiros, para os corretores. Então, a gente olha para esses caras, né, todos, então a gente enxerga o ecossistema onde a gente está inserido, né, e aí, tem uma certa facilidade, né, por ter uma formação que olha para ecossistema de uma forma muito fácil, né, e aí você entende, então tudo bem, se eu mexer nesse pedacinho aqui, eu vou gerar, né, movimentos que vão irradiar para aquela direção, e aí você começa a trabalhar no que muita gente chama de ponto de acupuntura da organização. Você é cirúrgico, você faz ações, né, que tem um número, né, você faz um número de ações muito menor, mas são muito mais impactantes e transformacionais para a organização.
né? E a hora que você olha isso para uma empresa de pequeno porte, obviamente você não tem a capacidade, né, de contratação de grandes consultorias e tal. Ao mesmo tempo, né, o seu relacionamento ele é muito mais fluido, né? Puxa, eu lembro, eu trabalhei durante alguns anos, no começo da carreira, num laboratório. Né? Um laboratório eram 3 sócios e devia ter mais umas 20 pessoas. Então, tudo que acontecia na organização, todo mundo sabia em questão de 10 minutos. Né? Era 10 minutos. Alguém tropeçou e caiu no banheiro. Pô, todo mundo sabia. Ah, não sei o que lá, tipo, ó, pegamos um contrato grande, não sei o que lá. 10 minutos, todo mundo sabia. Assim, você tem uma vantagem, né, que é o fluxo de comunicação é muito fácil. Todo dia eu conheço um diretor novo na empresa. Né? Pô, e não é todo dia que você tem um diretor novo. Uma cadeira de um diretor é uma cadeira que é muito larga. Né? Todo dia tem coisa nova e tal. Né? Quando você está numa empresa menor, isso não acontece. Então, você tem muito mais facilidade para chegar nas pessoas, para acessar informação e tal. Ao mesmo tempo, a tua capacidade, né, de foco nisso, ela talvez seja um pouco menor. É um desafio. Né? E eu acho que assim, a gente tem uma professora muito, né, muito talentosa, né, para falar sobre materialidade aqui, né? E quando a gente fala da materialidade, a gente vai naquilo que é importante. Não adianta você querer abraçar o mundo. Né? Para abraçar o mundo, você tem que abraçar um por um de cada vez. Então, você vai abraçar o primeiro desafio, depois você vai abraçar o segundo desafio, né? E assim por diante. Você vai construindo um caminho, né, para que o tema comece a fazer parte da organização, sempre buscando essa conexão com o negócio, buscando, né, essas oportunidades, né, e a gestão desses riscos, e mostrando de alguma forma como você pode gerar valor. Porque, assim, todo executivo, todo dono de empresa, eu acho que ele foi treinado ao longo da sua vida para ver esses processos de geração de valor. Se você consegue se mostrar, né, como uma alavanca de geração de valor, você passa a ser ouvido. Né? E quando você passa a ser ouvido, você tem mais influência, e aí você entra num ciclo, né, que se autoalimenta ali continuamente. Tá? Essa é a minha visão, Samia. Obrigada, Luiz. A gente está abusando de você, né, Luiz? Porque, nossa, quanta pergunta, né? A gente ficaria aqui um tempão. Pena que estamos chegando ao final, né? Então, eu queria agradecer muito a todo mundo que se inscreveu, que entrou nesse webinar, né? E principalmente para você, Luiz, e a Gláucia, né? A Gláucia sempre apoiando as iniciativas, né? Então, eu queria finalizar passando a palavra um minutinho para a Gláucia, um minutinho para o Luiz, e aí para a Daniela fechar o evento. Pode ser assim? Então, você, Gláucia, se você puder dar... Mais uma vez, muito obrigada. Né? Contem sempre comigo. Gláucia, seu fone, Gláucia, seu fone. Mais uma vez, muito obrigada. Estava aqui atrás, né? Olha só, coisa de... revelando a idade, né? Antes era a caneta que ficava aqui, a gente não achava, agora é o fone. Mas, enfim, muito obrigada. Contem sempre comigo, vocês da Brit 3, as pessoas que estão aí na audiência também. Luiz, muito obrigada. Eu conto com você também, Luiz, porque tanto conhecimento e experiência acumulada, né? Isso é muito precioso. Muito obrigada, viu? Assim, eu fico rindo aqui, porque eu fico contente de ver, né? Que às vezes a gente fala, as pessoas veem, né? A complexidade, falar, mas tem evidência que isso funciona? Funciona. Né? E você trouxe evidências concretas, então muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, parabéns lá, mando parabéns para a Amanda e para o Tomás também. Obrigada, viu? Obrigado, gente. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, é sempre um prazer, né, conversar um pouquinho. Eu sei que é uma jornada muito longa, né, eu estava fazendo umas contas aqui, eu acho que eu conheço a Gláucia deve fazer uns 15 anos, ou alguma coisa perto disso. Eu tenho o prazer de acompanhar essa jornada aí e de aprender sempre muito, né? Eu acho que é um pouco do que a gente tem no dia a dia. Então, a oportunidade de estar aqui, né, e compartilhar um pouquinho dessa trajetória com vocês é sempre muito positiva. Contem comigo, estou à disposição. E obrigado mais uma vez pelo convite. Foi muito bom, foi muito gostoso participar dessa conversa aqui hoje. Obrigada, Luiz. Deixa eu só falar aqui, ó, tem muita gente te agradecendo aqui nas mensagens e estão pedindo o teu e-mail. A gente pode compartilhar? Pode sim, gente. Pode sim, tá tranquilo.
Eu não sei como é que vocês fazem, se vocês vão mandar um e-mail no final e tal, mas fica tranquila, pode compartilhar. Tá, se você puder escrever aqui porque eu não sei o seu e-mail, aqui o Fábio Rubens Soares, tá? Passa para o Fábio, então. Daniela. Bom, eu queria usar uma palavra da Glaucia e uma palavra do Luiz para encerrar. Fiquei, assim, muito emocionada porque a gente aprendeu muito hoje e foi muito rico, né, esse evento. Eu acho que quem pôde nos assistir, eu agradeço muito, e com certeza deve ter também aprendido bastante. Queria agradecer aqui a Amanda, a Sami e a Sônia, e falar, a Glaucia falou de aplicação prática, né? E aí a gente chamou o webinar de ESG na prática. Então, a nossa intenção foi mostrar que funciona na prática, né? E como funciona. Então, se a nossa intenção foi atingida, acho que a gente pode ficar muito feliz, né? E o Luiz falou de alavanca de geração de valor. Então, acho que é muito bacana que isso pode traduzir todo esse processo, né, dos comitês, da governança, da geração de informação, como uma alavanca de geração de valor. Eu acho que houveram perguntas aqui no chat falando, puxa, como que o Conselho pode dar a devida importância para o trabalho da sustentabilidade, enfim. Eu acho que é por aí, eu acho que a maior mensagem que o Luiz deixou aqui para nós é mostrar a geração de valor, mostrar que realmente está tudo incorporado no negócio, não existe relatório financeiro, não financeiro, é tudo uma coisa só, né? Está tudo dentro do mesmo caminho, da mesma jornada. Então, queria agradecer muito a todos, estamos às ordens, quem tiver qualquer dúvida depois tem aqui nosso contato, a Nádia deixou, e muito obrigada a todos. Uma boa noite, um bom descanso. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. A Nádia acho que vai colocar um videozinho aí, mas só para quem ainda ficar assistindo, quem ainda estiver aí na plateia. Initiative. Por que um centro de treinamento GRI, Global Reporting Initiative? A Bridge 3 é um centro de treinamento GRI que produz as normas mais utilizadas no mundo pelas empresas para reportarem o estado atual de seus processos ESG ou ASG, ambiente, social e governança. As normas GRI e os relatórios são as fontes mais utilizadas pelas empresas para reportar sustentabilidade. Os cursos da Bridge 3 Gestão Sustentável são para você que quer iniciar ou se aperfeiçoar na jornada transformadora rumo à sustentabilidade e à regeneração, dentro dos pilares ESG ou ASG. Nós oferecemos 3 cursos oficiais e certificados pelo GRI. Normas e padrões para o relato GRI, primeiro curso. Implementação dos SDGs ou ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, via relato GRI, o segundo curso. E o terceiro curso, Como Produzir um Relatório GRI. Acesse o nosso site e tenha mais informações.